Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Setup nas Estrelas. Aqui vocês mandam seus setups, eu apresento, analiso, quem sabe eu dou algumas dicas e também, por fim, eu avalio com estrelas. No episódio de hoje, nós vamos apresentar 3 setups, de um videomaker, engenheiro tech e também de uma arquiteta. Então, sem enrolação, bora pro primeiro setup. E ele é do Wellington Medeiros, tem 31 anos, é videomaker e fotógrafo, ali de São José dos Pinhais, aqui do ladinho de Curitiba. Tempo livre dá umas balinhas no CS2, mas o PC é pesado mesmo no trabalho de edição de vídeos. Bora então para os periféricos. Ele tem um monitor ultra-wide da LG de 29 polegadas, ótimo para timeline de edição, o mouse sem fio Logitech G305, que é simples, mas bem eficiente e confortável, um teclado Mechanic K500, custo-benefício, mas que dá para melhorar no futuro. E eu percebi aqui que faltaram alguns itens na lista, como headset, microfone e webcam. Então, Wellington, coloque nos comentários quais são esses periféricos, beleza? Vamos então para a máquina, o PC, que começa ali com um baita processador, um R7 5700X. Além disso, 32 GB de RAM, mas rodando a 2666 MHz, o que limita um pouco o potencial, né? Então, trocar as memórias ali para 3200 ou 3600 MHz seria bem interessante e é o que realmente o Ryzen gosta. A placa de vídeo é uma GTX 1660 com 6 GB dedicado, que segura bem a edição em Full HD, mas já começa a ficar apertada para 4K em alguns jogos. Então pensar, quem sabe, ali no upgrade da placa futuramente, uma RTX 3060 ou 4060 já traria um salto enorme, tanto para edição quanto para o CS2. E olha esse armazenamento. Tem SSD para dar e vender, são 3 unidades no total, um ponto positivo para o fluxo de trabalho. Agora sobre organização e também decoração, que fazem toda a diferença. Uma coisa que particularmente eu faria. Eu tiraria o gabinete de cima da mesa, que acaba liberando muito espaço, mas também eu entendo perfeitamente para quem gosta de deixar ali um monstro aparecendo. Só que para você que joga CS2, quanto mais espaço melhor. Eu coloquei o meu aqui para baixo justamente porque o mouse estava batendo na CPU durante os jogos e isso para mim faz uma diferença enorme. Já o monitor eu colocaria no suporte articulado ou até no aparador de mesa. Então isso libera mais espaço, deixa o setup visualmente mais limpo e melhora também a ergonomia. Agora sobre os cabos embaixo da mesa, dá para ver que estão meio soltos, né? Aqui uma calha organizadora já resolveria esse problema fácil. Mas também ali eu vejo que tem um gaveteiro na lateral direita que ele pode ser usado para esconder cabos. Então só passar os fios por trás dele já ficaria bem mais clean. E para segurar os cabos pode ser aquela clássica fita Hellerman, que é a abraçadeira de nylon, uma fita de velcro ou até aqueles araminhos de pão. Pois é, eu já usei muito e continuo usando até hoje, eu confesso. Então gastando pouco, mas investindo um tempinho na organização dos cabos e na decoração da parede, esse setup sobe muito de nível. Quem sabe até pode virar uma referência de setup profissional e minimalista. Então alguns pontos fortes do setup do Wellington. O processador é excelente para edição, o armazenamento é extremamente bem planejado e é um setup organizado, com um toque de personalidade. Então o destaque vai para a miniatura da Ferrari F40 e um cacto na mesa também. Então vamos para a avaliação final de decoração. O setup tem uma pegada mais minimalista, focado no trabalho, mas ainda tá bem básico na parte visual. Então com um ripado ali, uns quadros e talvez o mousepad mais alinhado com o setup, já subiria fácil para 4 ou 5 estrelas. Sobre a organização dá para ver com um espaço mais organizado, pelo menos esse cantinho que ele mostrou, mas tem espaço para melhorar principalmente na parte dos cabos e no posicionamento do gabinete e do monitor também. Com uma calha, um suporte articulado e pequenos ajustes dá para deixar impecável. Então com isso, 3 estrelas. Já sobre os periféricos, eles são funcionais e bem escolhidos para o que você faz, mas também eu vou avaliar pela ausência aquilo que não foi apresentado. Mas você pode pensar também na mudança do mousepad para deixar um pouquinho mais combinando com o espaço e que faz diferença ali no dia a dia de trabalho quanto na gameplay. Então periféricos, 3 estrelas. De hardware, aqui você mandou muito bem. Um setup extremamente equilibrado, com um processador forte, muita RAM, apesar da frequência mais baixa, muito armazenamento e um conjunto que ali atende tranquilamente, tanto edição quanto jogos. Você só não leva 5 estrelas cravadas pela placa de vídeo, que começa a dar aquela limitada em algumas situações, especialmente para quem trabalha com vídeo pesado ou pensa em games mais recentes no Ultra.
Então, resumindo, Wellington, teu setup é muito bom, funcional, bonito e com poucos ajustes, ele fica nível NASA, meu parceiro. E para quem tá assistindo, comenta aí quantas estrelas você daria para esse setup. Então, nota final, 3.5 estrelas para o setup do Wellington. Parabéns, Wellington, um setup com cara de profissional e com espaço para evoluir cada vez mais. Então eu espero sim mais participação sua aqui no canal. Muito obrigado, valeu! E o segundo setup é do Matheus Lopes, ele tem 30 anos, é engenheiro de controle e automoção de Curitiba. E olha que o cara é multitarefa, joga Battlefield, CS, LoL, Age of Empires e até usa alguns emuladores. Você teme a escuridão. E além disso, ele trabalha com protótipos 3D, desenvolvimento de sistemas embarcados e também programação. Dá pra ver que é um cara muito criativo, já batendo o olho no setup e também pelo que ele faz. Então vamos para os periféricos. Ele tem 2 monitores, sendo um LG de 23,8 polegadas e uma TV Samsung de 24 polegadas. O mouse é um Vinic PM300, simples, mas curioso que ele priorizou a ergonomia e também a bateria interna. 2 teclados alternando entre Fortrack, Blackfire semi-mecânico para trabalho e um Moto Speed CK61 mecânico para lazer. O headset gamer dele é um BM217, simples, mas funcional, e o mesmo para o webcam, que é uma Cross Elegance FHD 1080p, com tripé de mesa. E olha que legal, ele mesmo montou a mesa de pinos e também tem uma impressora 3D Ender 3 SE. É uma mesa metálica dupla face, textura jateado e polígonos. Eu acredito que vocês tenham notado o papelão, que deve ter alguma funcionalidade ali para impressora. Eu, como nunca mexi, não sei dizer. E além disso, ele fez suporte para celular e organizadores em PLA impresso na própria impressora. Muito legal mesmo. Agora, para dar potência em toda a criatividade do Matheus, ele tem uma configuração de PC bem interessante. A placa-mãe dele é uma Asus TUF Gaming B550M, um processador i5 de 10ª geração que segura bem as atividades, 16 GB de RAM, que já começa a ficar no limite ali para quem trabalha com tantos softwares. Então aumentar a memória para 32 seria muito interessante. Isso já traria um outro nível para desenvolvimento, CAD, simuladores e multitarefas. A placa de vídeo dele é uma GTX 1650 Ti com 4 GB dedicados. A placa de vídeo é o ponto mais sensível. Então, para trabalhos mais pesados, renderização e games, uma RTX 2060 ou até mesmo uma 3060 já seria muito legal. De armazenamento, ele tem um SSD de 520 GB e um HD de 480 GB. Bem interessante, quase ali 1 TB de armazenamento. Ele tem alguns air coolers ali padrão do processador e também alguns auxiliares. A fonte é uma Corsair de 650 watts, que dá conta tranquilamente para a atual configuração, tudo isso num gabinete NTC Active. Então vamos para a parte da decoração e olha que a mesa entrega muito sobre quem você é. Uma pessoa criativa, mão na massa e que está sempre produzindo algo, como por exemplo o dado descolado, o compartimento cheio de materiais de escritório e a própria impressora 3D dão muita personalidade para o seu setup. Mas vou ser sincero, essa cortina eu não acho muito legal não. Eu investiria numa cortina zebrada, que além de controlar melhor a entrada de luz, deixa o ambiente mais elegante e moderno. Outra ideia que eu acho que ia ficar sensacional seriam prateleiras na parede para você expor as peças que você mesmo produz na impressora 3D e claro ali com umas fitas LED nas prateleiras ou até spots de luz para destacar essas peças e deixar o ambiente com cara de setup de engenheiro geek, criativo e organizado. Agora, sobre organização, Matheus, a gente precisa conversar, cara. É muita coisa em cima dessa mesa, e eu sei que aquela caixa de papelão ali tá te traindo um pouquinho no visual, né? E dá uma quebrada feia na estética da mesa, mas entendo que tá ali por necessidade. Então a primeira missão, organizar os cabos. E eu vou ser mais exigente, cara, porque foi você que imprimiu a minha calha organizadora. Então bora colocar uma ali, usar fita Hellerman, velcros, organizadores, que já dá outra cara. E mais uma coisa, a sua mesa é bem comprida, mas não muito larga. Então, cara, pensar em colocar o PC no chão, embaixo da mesa, isso já libera espaço visual e as coisas que hoje estão meio espremidas ali, embaixo dos monitores, poderiam se espalhar de forma mais organizada. Então, pontos fortes do setup do Matheus, um setup extremamente versátil, feito para trabalho, games e desenvolvimento. Soluções criativas com impressora 3D, isso é um ponto altíssimo aqui, uma organização muito bem pensada, especialmente para a quantidade de tarefas que executa. Então vamos para a avaliação do setup do Matheus. O ponto decoração,
por mais que esteja bagunçado, diz muito sobre você, essa pessoa criativa que desenvolve muitas tarefas. Então vou dar uma nota 3 estrelas. Agora, organização tem muito a melhorar, justamente por causa dessa bagunça de cabos, de otimizar o espaço da sua mesa que é muito comprida. Então vou deixar aqui 2,5 estrelas. Já sobre periféricos, é interessante que você priorizou ali no mouse a ergonomia, assim como no teclado ForTrack, e alterna ali com o MotoSpeed. Entretanto, dá muito para melhorar ainda, então eu vou deixar aqui 3,5 estrelas. Já o seu hardware é um hardware muito interessante, que tem pontos sim a melhorar, principalmente na placa de vídeo, mas tem muito armazenamento, uma fonte super interessante, uma placa-mãe que aguenta muitos updates, e se faz necessário ali o aumento da RAM. Pensando nisso, eu vou deixar em 4 estrelas com muito potencial para atingir mais. Então, Matheus, a nota final do seu setup fica 3 estrelas. Matheus, parabéns, cara. O seu setup é literalmente uma fábrica de ideias e tá muito bem pensado. Então só precisa dar aquele carinho na organização dos cabos e também pensando em futuros upgrades, que vai ficar show de bola. Obrigado pela sua participação. E agora nós temos pela primeira vez a participação de uma menina aqui no Setup nas Estrelas. E ela é a Ana Letícia, tem 29 anos, personal organizer, também de Curitiba. Ela usa o PC 99% para trabalho, especialmente em projetos de interiores, detalhamento de móveis e renderizações. Mas também tira aquele tempinho para jogar The Sims 4 e Planet Coaster, que, diga-se de passagem, exige sim uma boa máquina. Então a Ana Letícia tem um Acer Nitro 5 e ela usa os periféricos do próprio computador com o mouse Logitech M280, que é bem simples, mas é um mouse confortável. Um upgrade de mouse seria muito interessante. Quem sabe o mouse Logitech MX Master, que é perfeito para quem trabalha com arquitetura e design, trazendo mais ergonomia para a produtividade. A configuração do Acer Nitro 5 é o seguinte: um processador i7 de 9ª geração, 16 GB de RAM, que segura bem os projetos, mas também pode começar a limitar renderizações mais pesadas. A placa de vídeo é uma GTX 1650 Ti, que é de entrada, mas ainda entrega para render básico e alguns jogos. O armazenamento é de 500 GB em SSD, então eu indico você expandir esse SSD, porque 500 GB com projetos pesados, ele esgota rapidinho. Quem sabe você usa nuvem também, não sei, mas seria interessante fazer esse upgrade. De decoração, aqui nós temos aquele setup que entrega exatamente o que ela é, uma personal organizer e arquiteta minimalista. Então o fato de ser notebook já deixa claro que esse espaço é só um dos pontos de trabalho dela. Provavelmente ela circula por outros cômodos da casa, coworkings, cafés, ou seja, é um setup bem flexível. Detalhes que eu reparei e achei bem legais. Lá no cantinho tem tipo umas flores secas, bem conceitual, uma luminária pequenininha, uma agenda, um caderno e aquele pote ali que eu vou chutar que é incenso, mas pode ser também qualquer outra coisa. Agora, se eu fosse dar uns pitacos, e falo isso aqui com muito medo, porque quem é arquiteta é ela, não eu, né? Eu sugeriria um mousepad maior, talvez branco, quem sabe com uma arte floral, para trazer mais charme, um monitor externo em cima de um aparador, onde desse para guardar ali as agendas, cadernos, além também de melhorar a ergonomia. Quem sabe uns spots de luz quente para deixar o clima mais aconchegante. Eu sei que ousadia é coisa de arquiteto, então pensando nisso, quem sabe um ripado combinando com a cadeira marrom ia ficar fino, elegante e sofisticado também. Mas aí você pode deixar nos comentários o que você acha dessas ideias ou também outras ideias que você pensa para o seu setup, beleza? Mas assim, mesa super funcional, bem pequena com articulação para desenho, que é um baita acerto para quem trabalha com projeto, só que eu confesso que dá para ver que eu sou um cara grande, né? Me dá uma leve ansiedade ver tão pouco espaço debaixo dessa mesa. Sobre a cadeira, realmente é linda, muito estilosa, me parece confortável, mas eu não sei quanto tempo você passa sentado trabalhando. Então talvez uma cadeira ergonômica em tela mesh seria um upgrade interessante para sua saúde no longo prazo. Então, resumindo, uma decoração elegante, minimalista, muito bem pensada, mas que tem espaço para alguns upgrades charmosos. Organização? Aqui não tem nada para reclamar. Tá tão organizado que a mesa esconde até os cabos. Só dá para ver ali aquele fiozinho do carregador do notebook que não tem muito o que fazer e mais nada. É aquele tipo de setup que entrega o que precisa, sem exagero, sem poluição visual, muito clean e muito funcional. Então, pontos fortes do setup da Ana Letícia. Um setup compacto, funcional, extremamente organizado. Dá para ver que a veia Personal Organizer tá viva aqui. E uma mesa adaptada para as necessidades de arquitetura. Sobre a decoração, é minimalista, bem pensada, com potencial para ficar ainda mais charmosa, então vai 4 estrelas. Sobre a organização, ela é perfeita, zero do que reclamar, mas pelo desafio, pelo número pouco de coisas que tem ali em cima, eu vou dar 4 estrelas, beleza? Os periféricos
são bem básicos, tudo no notebook, cumpre, mas tem muito espaço para melhorar, então 2,5 estrelas. E o hardware que funciona bem, mas já é um hardware que está começando a ficar justo para as demandas mais pesadas, então eu dou ali 3,5 estrelas. Ana, parabéns, o seu setup é prático, organizado, reflete muito bem a sua profissão, então bora pensar nos upgrades certos para elevar ainda mais o seu fluxo de trabalho. Você entra na história do canal, sendo a primeira mulher a participar aqui, então muito obrigado de coração. E aí galera, o que vocês acharam desses 3 setups? Deixa aqui nos comentários qual te representa mais. E claro, as suas sugestões de melhorias para cada um. E quer aparecer no próximo episódio? É muito fácil. Na descrição nós temos ali o formulário que você preenche com todas as informações possíveis. Mande muitas fotos na horizontal com o máximo de elementos possíveis que correspondam à descrição do formulário e partilha como pasta pública no Google Drive. E eu espero você aqui no Setup nas Estrelas. Até a próxima, falou, valeu, fui!